eu quero saudar a todo o conselho da igreja, na sua pessoa, na pessoa dos demais presbíteros. Quero saudar o presbitério, a direx do presbitério, na pessoa do seu presidente, nosso presbítero Marcos, que está presente também a este momento de oração. Quero saudar aos irmãos de Buquim, que estão presentes também, aos irmãos de outros estados, como já foi colocado e a gente tem visto aqui na tela. É a todo o povo de Deus, neste mês em que nós caminhamos para comemorar 117 anos. 117 anos não são 17 dias, é uma linda caminhada. E essa caminhada nos deixa cheios de alegria, cheios de gratidão a Deus, porque a nossa igreja não frequenta as páginas policiais, nem frequenta o Diário da Justiça, graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes, fomos à justiça, fomos buscar o que era nosso. Por exemplo, em São Paulo, a gente teve que impetrar ações judiciais do ponto de vista patrimonial, para salvar patrimônio nosso, que alguns espertalhões queriam tomar. Por exemplo, Sorocaba, na chácara Betel, que é a nossa chácara, até a prefeitura teve que indenizar a gente, porque invadiu lá para fazer uma rua, né? E então, quando a gente vai na justiça é só para isso, para defender o que é nosso. Graças a Mas Deus. porque a gente tomou de alguém, porque a gente enganou alguém, não, a nossa igreja cumpre com o Evangelho, cumpre com a tradição reformada, cumpre com o ensino das Escrituras. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, a partir do verso 24 até o verso 30. E eu começo a ler. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. E no mundo por vir a vida eterna. Glória Louvado o Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento em que o teu povo está reunido neste culto de oração. Amém. Nós te louvamos por os pedidos que foram apresentados e por aqueles que não foram, mas que estão no coração de cada um de nós. Assim te louvamos porque tu prescruta as nossas almas, tu ouve os nossos corações. Tu és aquele que sabe de todas as coisas, presentes e futuras, e também passadas. Pedimos-te bênção de saúde para os teus filhos que solicitaram essa bênção, para as famílias que foram sorteadas nesta noite, que tu os abençoes ricamente, em tudo que elas estão precisando, sejam atendidas. E agora, Senhor, eu te coloco também um pedido especial, para que também o nosso povo inclua em suas orações. A irmã Verônica, ali em São Paulo, Amém. Esposa do nosso segundo vice-presidente, reverendo Leontino Farias dos Santos. Sim, Senhor. Está em tratamento e precisando muito das nossas orações. Tu sabes, ó Deus, do que eles estão precisando nesta hora. Que tu os guarde, que tu os preserves
e que tu os dês a solução que eles necessitam. No Amém. santo nome de Jesus. Perdoa os meus e os nossos pecados. Enche-nos da tua graça e dá-nos uma noite na tua presença, por Assim Cristo seja. Jesus, por nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bem, meus irmãos, então, aqui o texto fala do perigo das riquezas, do perigo das riquezas. Parece assim, a priori, que Jesus está odiando os ricos, né? Olha, você é rico, então fique para lá, não quero nada com você. Rico é rico, rico já tem o seu reino aqui, já tem as suas riquezas, já tem as suas mordomias aqui. Não, mas não é bem isso, não é bem isso. Até porque, se assim fosse, Jesus não estaria sendo o salvador de todos. E ele veio para todos. Ele veio para todos que querem ouvir a sua palavra, tanto que ele conclama, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo pecou o rico, pecou o pobre, pecou o branco, pecou o preto, todas as raças, todas as cores, todas as camadas sociais necessitam da graça, da misericórdia de Deus para ser salvo. Mas Jesus viu que aquele rapaz ficou triste por causa da sua riqueza. E esse jovem, Jesus teve esse diálogo com ele, né, anteriormente. E este jovem disse a Jesus o que ele fazia, dava esmola, ele era caridoso, ele não mentia, ele não fazia isso, não fazia aquilo. Aí Jesus viu realmente que havia boas qualidades naquele rapaz. Mas faltava uma coisa, ele se desapegar das riquezas. Ele fazia tudo, mas estava apegado às riquezas. Então, o que Jesus condena não é a riqueza, mas é o apego à riqueza. A riqueza tem que ser escrava nossa. Se nós tivermos dinheiros, bens, propriedades, enfim, coisas de grande valor, essas coisas têm que estar a serviço nosso, e não nós a serviço dessas coisas. Imagine aqueles que vivem a serviço dos bens materiais, o que estão fazendo agora, nessa época de pandemia. De que vale você ter o carro de linha, o carro de última geração, o melhor apartamento de cobertura, com piscina aquecida? De que vale você ter poupança no exterior, em dólar, em euro? De que vale milhões de reais? De que é que vale agora? Aonde estão os passeios? Como sair? Você está isolado, todo mundo isolado. De repente você tinha tudo, agora você não tem nada. Resta apenas a esperança de um dia essa coisa passar, de um dia tudo isso passar e voltar ao normal. E com certeza não voltará tão rápido o crescimento, a retomada econômica do mundo, não é só do Brasil, não, do mundo inteiro, não retomará. Isso é dito cientificamente. Vai demorar aí muito tempo para recuperar. É só ver a história, a gripe espanhola, é só ver a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, quando terminou, quanto sofrimento foi para os países retornarem àquele ritmo de crescimento de quando as coisas aconteceram. Então, para nós retomarmos ao que nós tínhamos em 2019, 2018, vai demorar um pouquinho, mas nós não podemos perder a esperança. Acima de tudo, nós temos Jesus. E se temos Jesus, ele é a fonte de toda esperança, é a fonte de toda riqueza, é a fonte de toda sabedoria. É por ele e para ele que nós existimos. A ele, pois, toda a honra e toda a glória. A nossa igreja é uma igreja que tem esperança. É uma igreja que vive pela fé, serve por amor, dá testemunho desse serviço aos mais humildes, aos mais pobres, aos mais necessitados. Ela tem uma caminhada pautada na esperança que nasce no coração daqueles pioneiros, dos nossos pais da igreja,
lá naquela noite de 31 de julho, e que esses pais da igreja vão se multiplicando, esses irmãos vão se multiplicando, essas igrejas vão se multiplicando, enfim, e foram até que chegaram aos dias de hoje, até que chegamos aos dias de hoje para comemorar 117 anos. Agora, não mais 22 membros, mas centenas de membros, né? Dezenas de membros, não mais uma igreja, mas centenas de igrejas, dezenas de igrejas e congregações espalhadas por este Brasil afora, sempre no testemunho fiel do Evangelho. Voltando ao texto, Jesus diz, olha, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha, aí Jesus parece ficar mais resistente com relação aos ricos. Não é verdade. Jesus estava falando de uma forma que os discípulos pudessem entender que o apego à riqueza levaria a essa situação totalmente complexa. A agulha, alguns estudiosos dizem que aqui era uma corda, aliás, camelo, era mais fácil uma agulha passar no fundo do camelo. Passar por um camelo do que um rico entrar no céu. Então, a agulha, alguns falam que é a agulha mesmo de costurar, tem o local de você passar a linha. Outros falam que a agulha era uma portinhola que se abria no meio da porta para que o camelo não pudesse entrar mesmo, porque o camelo tem dificuldade de se abaixar e passar por aquela portinholazinha, como era naquela época, 2000 anos atrás, as casas não eram como hoje, não tinha a resistência de hoje, então facilmente o camelo poderia passar. Se você vê a geografia bíblica ou for aos países lá do Oriente, ver as construções históricas, vão ver que realmente as portas são apertadas, né? Que era para não passar animais, não passar invasores, não profanar o santuário. Por exemplo, a Igreja da Natividade em Jerusalém, a portinha apertada e vai descendo assim lá para baixo, que era para que invasores não profanassem com seus animais, etc. Né? Então, Jesus tem uma opção preferencial pelos pobres? Sim, Jesus tem. Os pobres precisam de tudo, mas Jesus também tem uma opção de salvação, de vida eterna para com os ricos e para com todos que o buscam e creem. E diz ele, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aquilo que aos discípulos, diante do que Jesus colocou, ficou parecendo difícil, uma dificuldade muito distante da realidade que eles criam, Jesus disse, olha, não é assim não. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E Pedro interroga, mas nós deixamos tudo. E agora, o que é que vamos ganhar? Se os ricos não entram no céu, e se acontece tudo isso que o Senhor está dizendo, e nós, que deixamos tudo e abandonamos, e estamos aqui no colégio apostólico, estamos aqui com os discípulos, com o povo, caminhando com o povo, aprendendo com o Senhor e repassando teus ensinamentos, como que fica a nossa situação? Aí Jesus também é enfático em dizer, olha, não vale apego a este mundo. Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Ou seja, você lançou mão da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você professou a sua fé, você creu, não pode mais olhar para trás. Aconteça o que acontecer, não olhe para trás. Né? Não olhe para trás. Leve tudo aos pés do Senhor, em oração, crendo que Deus vai responder às nossas orações. Lembro-me, reverendo Ercílio Arandas, não sei se já faleceu, ele era pastor batista, foi pastor aqui da segunda igreja, em Aracaju, segunda igreja batista, e ele, isso na década de 80, ele fazia uma conferência para nós, eu participava, e ele dizia assim, há 3 maneiras de Deus responder às nossas orações. A primeira é, sim, eu quero, vou fazer, vou responder. A segunda é, espere um pouco mais. E a terceira é, não, a minha graça te basta. E é isso. Sim, eu quero.
Não, agora não, espere um pouco mais. Depois, olha, a minha graça te basta. Paulo recebeu de Jesus esta resposta. Diz ele que orou muitas vezes por uma enfermidade. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Fica em paz. E Paulo não morreu da enfermidade. Todos sabemos que Paulo morreu depois de muito tempo, prisioneiro lá em Roma. Não morreu crucificado, porque ele era cidadão, tinha cidadania romana, não podia ir para a cruz. Morreu decapitado lá, bem velhinho, depois que cumpriu todo o seu ministério, escreveu essas cartas apostólicas todinhas, né? Encaminhou às igrejas. Enfim, Deus tem as suas formas de responder, a sua forma de responder particular e peculiar a cada momento e a cada necessidade. Nós estamos orando para que Deus tire de nós, tire do nosso mundo e do nosso país essa maldita pandemia. Porém, a hora de tirar está nas mãos dele. Temos que fazer a nossa parte, sim. Temos que orar pelos nossos médicos, enfermeiros, como disse o reverendo Alex, por aqueles que cuidam da limpeza, por aqueles que estão fabricando as máscaras, o álcool gel, os remédios, enfim, por tudo e por todos, mas sabendo que o livramento maior virá das mãos do Senhor. E no tempo certo, Deus realizará tudo isso. Por isso, meus irmãos, nesta noite, fiquemos aqui. Aquele que não receba no presente muito mais, e no mundo por vir a vida eterna. Todos nós temos recebido por servir a Deus. Eu tenho muitos irmãos neste mundo, irmãos na fé. Eu tenho muitas mães espalhadas por aí afora, e eu considero verdadeiras mães. Já perdi algumas materialmente, já não estão mais comigo, mas eu guardo a riqueza no coração que elas me deram. E pais também, e muitos irmãos também. E assim é o que acontece com todos os pastores e pastoras, assim é o que acontece com cada membro de igreja. Você chega numa comunidade, ganhou a comunidade, a igreja que tem 300 membros, 200 membros, 1.000 membros, né? Chega numa catedral nossa lá em São Paulo com 1.000 e tantos membros, você ganhou toda aquela irmandade. Então, olha, Jesus falou que você ganharia muito mais. Então, não ficar preso só nos irmãos que você tem em casa. Você tem que valorizar os irmãos que tem em casa. O pai e mãe, aquele que não honra o pai e mãe, né? Não tem, não está cumprindo a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus é que nós honremos nossos pais de forma muito especial, até porque os pais estão colocados materialmente como se fosse um referencial de Deus para nós, um referencial de obediência. Na pessoa do pai e da mãe, a gente está ali tendo um temor, um temor referencial. Tá? E ganhamos tudo isso por causa do Evangelho. O Evangelho é, portanto, o sinal, é o caminho, é a porta que nos conduz a Jesus Cristo. E Jesus é, portanto, aquele que nos acolhe, que nos abraça e, finalmente, nos apresentará a Deus, dizendo: esses, meu Pai, são aqueles que vieram da grande tribulação. Vem, filhos amados, entra no reino do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. Amém. Amém. E amém. Abençoe. Volta a palavra, pastor. É um prazer muito grande ouvi-lo, pastor Edival, muito bem pontual, de uma capacidade de memória, a história toda dentro de uma memória, e sua memória não está falhando não, como disse naquela segunda-feira, está viva. E a gente louva a Deus, uma palavra muito bem ponderada, pastoralmente acolhe e, ao mesmo tempo, traz ao nosso coração essa paz, e a gente fica feliz. Uma palavra suave, mansa, pastoralmente, uma palavra que também desafia, a partir de uma reflexão teológica, bíblica, e, sobretudo, nosso coração se alegra, porque a gente tem pastores e tem uma história de uma tranquila consciência, de uma leveza, de que aprove a Deus até aqui, e esse Deus tem nos ajudado com toda sorte de bênção. Enquanto o pastor Edival falava sobre o honrar pai e mãe, estava lembrando, pastor Edival,
que é um mandamento seguido de promessa: honra pai e mãe, e terá longevidade de vida sobre essa terra. Então a gente louva a Deus, né, por essa palavra. E que maravilha, viu? Nosso desejo é que Deus continue te abençoando, lhe dando muita saúde para que você permaneça muitos anos aqui conosco na terra, nos ajudando, nos ensinando e trazendo sempre essa palavra inspiradora. Tá certo, pastor Edivaldo? Deus abençoe Dona Noemi, Keila, nossos queridos irmãos aí de Itaporanga, que Deus abençoe a todos e, por extensão, todo esse rebanho que ele acompanha. O nosso desejo também é que Deus esteja trazendo saúde, muita paz para vocês. Fica com Deus, em nome de Jesus, tá certo? Nós vamos dar continuidade aqui, temos 3 minutos. Nosso forte abraço, pastor.